Meu querido Zaza, eu leio aí no início do seu diálogo que você diz: eu não tenho dificuldade em aceitar este texto como parábola. Eu entendo que é uma parábola e ponto final. É a velha teimosia sua, né, Zaza? Que rejeita o bom senso, o entendimento, a compreensão, tá? Mediante a exposição, a farta exposição do ensino das Escrituras, e seguiam absurdos, absurdos. Veja, você está apresentando aí nas suas respostas uma atitude perversa, rapaz. Você vai além do que está escrito. Não é a primeira vez que você faz isso. Eu já disse a você várias vezes que nós não devemos ir além do que está escrito. O que eu quero dizer com isso? É que se a Escritura está dizendo, ou o apóstolo, ou Jesus está dizendo A, e você acrescenta B, C, isso tem condenação. Está até previsto lá no livro do Apocalipse. Quem acrescenta ou diminui vai ser jogado no lago de fogo, filho. Traz condenação. Isso não é um brinquedo. Entendeu? Paulo fala, está lá escrito no livro de Coríntios. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que não irmos além do que está escrito. Entendeu? Temos que respeitar. Olha, acreditar na Bíblia, como você fala que acredita na Bíblia como a palavra de Deus, acredita piamente. Acreditar na Bíblia, filho, é o seguinte: é dar a ela autoridade para formar os nossos pensamentos e mudar as nossas crenças. Agora, o que você faz é impor as coisas ao texto sagrado. Entendeu? Veja, isso é coisa de falso profeta, filho, de quem está disposto a enganar as pessoas. Veja bem, no texto, Jesus está dizendo que é uma parábola. Eu pergunto para você, presta atenção, leia lá nas 5 versões que você tem aí de João Ferreira de Almeida, vai lá na King James, pega outras versões também. Veja se lá, se ele está dizendo que é uma parábola. Não fala isso, entendeu? Mas você teima, não, é uma parábola. Em função do quê? De que o título diz que é uma parábola? O título diz a parábola do rico e Lázaro. Mas esse título está nos originais? Não, não está nos originais, meu filho. Nos originais não há divisão em capítulos e nem em versículos. E também não tem esses títulos todos. Isto que faz é as sociedades bíblicas para facilitar o nosso entendimento. Mas isso não quer dizer em absoluto que eles tiveram a inspiração de Deus para colocar esses títulos. Assim como não tem inspiração divina, muitas outras coisas. Tem uma Bíblia aqui na minha mão. É uma Bíblia de estudo pentecostal, né? Está aqui dizendo aí, Antigo e Novo Testamento, traduzido em português por João Ferreira de Almeida, com referências a algumas variantes. Tem aqui concordância, diz que é concordância abreviada, mapas em cores. Tem aqui o copyright para essas coisas. Diagramas, também tem o copyright, que consta do diretor executivo, diretor-geral, diretor-assistente. Tem o índice geral dos livros, tem as notas de rodapé, tem um monte de coisa, mas essas coisas não foram inspiradas por Deus. Elas estão na Bíblia, mas não foram inspiradas por Deus. Portanto, não fazem parte do texto sagrado. Os textos originais, repito, não tinham títulos, nem capítulos, nem versículos. Tá? Presta atenção. Tá? Então você está indo além do que está escrito, em função das sociedades bíblicas colocaram. Então você não está crendo na Bíblia, você está crendo na sociedade bíblica. Para com isso. E numa análise simples, tá?
Não é preciso raciocinar muito. Veja bem, Jesus não podia apresentar coisas, ensinamentos confusos, tá? Até que o desqualificassem. Se isso é uma parábola, veja, ele está dizendo que Abraão falou, cara. Ele está dizendo que Abraão disse, entendeu? Usando uma figura importantíssima dentro das Escrituras Sagradas, dizendo que ele falou. Jesus disse que Abraão se pronunciou no episódio por 3 vezes. Ora, se isso é uma fantasia, se é uma comparação, se não é um fato real, então Jesus estaria mentindo. Presta atenção. E a pessoa de Jesus, na sua missão, não pode se permitir a coisas dessa natureza. Ele mesmo falou, seja o vosso dizer sim, sim, não, não. E o que passar disso é do maligno. Além do que, meu filho, aceitando esse texto como um fato histórico, além do que, isto nos ajuda a compreender outras partes e porções das Escrituras que, sem o relato desse episódio, estariam fora da nossa compreensão. Veja, lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 8 a 10, Paulo registra o seguinte: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos para aos céus, para cumprir todas as coisas. Entendeu? Então veja, fica a pergunta: o que foi Jesus fazer no lugar onde moram os mortos? Pois está se referindo às partes mais baixas da terra. E nas Escrituras há uma palavra hebraica que diz que isto é o lugar onde ficavam os mortos. E também esta porção lá em Pedro, capítulo 1, capítulo 3, aliás, verso de 18 a 21, que diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Então fica essas perguntas aí, sem o relato de Jesus com respeito ao rico e Lázaro, fica essas perguntas. Quem são estes espíritos? Que prisão é essa? Também o episódio do rico e Lázaro responde às perguntas naturais que certamente um dia já passou pela sua cabeça. Por exemplo, e os crentes do Velho Testamento? Eles alcançaram a salvação também? Ora, mas se Jesus não havia vindo, porque ele ainda não havia encarnado, eles foram salvos por meio das boas obras que praticaram? Então como é que fica? Se Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 8, que a salvação é pela fé e não pelas obras. E também a nossa doutrina, lá no 5º ponto de doutrina, diz que a regeneração ou o novo nascimento, que é salvação, só se alcança
pela fé em Jesus Cristo? Ora, então, o que foi Jesus fazer nas partes mais baixas da terra? Foi testemunhar aos mortos que estavam em prisão. Esta linguagem, prisão, é uma linguagem figurada. Eles estavam num lugar reservado. Estes estavam aguardando o cumprimento das promessas. Deus havia prometido aos crentes do Velho Testamento que lhes enviaria o Messias. Então, quem são esses espíritos? São estes crentes. E que prisão é esta? Um lugar em separado, onde eles aguardavam o cumprimento das promessas de Deus. Então, as perguntas. E os crentes do Velho Testamento? Eles alcançaram a salvação também? Vejam, os crentes do Velho Testamento, eles foram para este lugar porque acreditavam na promessa de Deus que lhes enviaria o Messias. Outra pergunta. Ora, se Jesus não havia vindo, porque não havia ainda encarnado, eles foram salvos por meio de boas obras que praticaram? Não, em absoluto. O princípio da salvação é o mesmo, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. É a salvação pela fé, sem a prática das boas obras. Os crentes do Velho Testamento, que acreditavam nas promessas de Deus que lhes enviaria o Messias, foram guardados num lugar em separado, que nos versos que nós vimos está sendo chamado como sendo uma prisão. Mas de fato não era uma prisão, era um lugar em separado onde eles estavam guardados. Daí a compreensão de que Jesus desceu às partes mais baixas da terra, que é o lugar onde estavam os mortos, para testemunhar a estes crentes que ele era o Messias, que Deus havia cumprido em Jesus Cristo, nele mesmo, as promessas feitas pelos profetas lá do Velho Testamento. Os crentes do Velho Testamento foram salvos porque acreditaram na promessa do Messias que haveria de vir. Assim como nós, que cremos no Senhor, somos salvos porque acreditamos que ele já veio e que fez a obra na cruz, a obra necessária para o perdão, justificação e salvação. Jesus permaneceu na terra testemunhando a sua ressurreição por 40 dias. E na sua ascensão gloriosa, ele levou consigo estes crentes do Velho Testamento para os céus, como nós encontramos lá em Efésios. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Por isso que, se você não tem como verdadeiro o relato do episódio de Lázaro e o rico, esses versos ficam sem a devida explicação. E isto é uma das razões que essa turma aí desacredita da Bíblia. Porque interpretam mal algumas partes e porções das Escrituras e aí as coisas não se encaixam, ficam confusas, contraditórias. Bem, aí o sujeito acaba dizendo, não,
A Bíblia apenas contém a inspiração divina, tem parte que não contém. Bom, certamente, alguns até apontam esses versos em Efésios e na carta de Pedro como textos absurdos, incompreensíveis. Quando, de fato, o relato do rico e Lázaro esclarece esses versos, mostra o que aconteceu durante os 40 dias que Jesus permaneceu na terra. Então, o que nós podemos aprender com o episódio do rico e Lázaro? Podemos aprender o seguinte, que quando morre um servo do Senhor, os anjos o levam ao paraíso, como nós podemos ler no verso 22. Está escrito: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Podemos aprender também que os mortos conservam o sentido da visão. Veja no verso 23. E no inferno, falando sobre o rico, né? E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aprendemos também que os mortos, os incrédulos, não os crentes lá do Velho Testamento, mas os incrédulos, conservam a compaixão pelos parentes. Veja, ele lembrou-se lá dos seus irmãos. Manda que alguém vá. Eu tenho 5 irmãos, verso 28. Aliás, 27 e 28. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, que o mandes à casa de meu pai, quer dizer, mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Veja que também esse verso está relatando que os mortos lembram das coisas terrenas. E nós aprendemos também que os mortos conhecem os outros mortos que na vida lhes eram conhecidos. Pois é isso que vemos no verso 23. E no inferno o rico ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E também aprendemos, nos versos de 27 a 31, que os pedidos feitos pelos incrédulos não são atendidos. Porque Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Entendeu? São estas coisas que podemos aprender no relato do rico e Lázaro. Então veja, só repassando para sua perfeita compreensão. Abraão foi salvo por meio de boas obras? Não. As Escrituras, Paulo declara que Abraão foi justificado pela fé. Que fé é essa? Na promessa de que viria um Messias, o Salvador. E Lázaro? O episódio não fala nada a respeito da salvação de Lázaro ou por que ele foi salvo. Com certeza, Lázaro também não foi salvo por boas obras, e nem porque ele era um mendigo, que ele era um homem necessitado, que sofreu muito na vida. Não foi em absoluto por isso. Ele foi para o paraíso. Por quê? Porque ele acreditava na promessa de que viria o Messias, um Salvador. A negação do episódio relatado em O Rico e Lázaro, dizendo tratar-se de uma parábola, uma fantasia, isso são grupos religiosos que querem negar a vida consciente após a morte.
Mas nós lemos lá na Escritura que as almas que estão lá na glória, na presença de Deus, têm vida consciente. Até onde vai esse nível de consciência, eu não tenho condições de explicar, não tenho informação a tal ponto. Acredito eu que na glória, estas almas, esses espíritos conscientes, eles não se lembram mais das coisas que sofreram aqui na Terra, mas estão conscientes na sua relação uns com os outros e na sua relação com Deus. Também interessa aos grupos que negam a existência do inferno tratar o episódio do Rick e Lázaro como sendo uma fantasia. Porque, pela leitura do texto, nós entendemos que há um inferno reservado para aqueles que não creem no Senhor. Alguns grupos falam em o sono da morte, acreditando, pregando, ensinando que a pessoa depois de morta ela permanece dormindo até o dia da ressurreição. É por desconhecimento de várias partes das Escrituras e também porque um corpo morto, você observando, a aparência de que ele está dormindo. Mas isto é uma linguagem figurada. Por exemplo, Jesus disse: eu sou a porta. Porventura, Jesus tem batentes, tem maçaneta? Não, ele está usando aí uma linguagem figurada. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Que tipo de luz? Luz fria? Luz incandescente? Que tipo de luz? Então, essas são expressões figurativas para a gente compreender alguma coisa. Quando nós lemos, por exemplo, Paulo fala lá em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Então ele fala aqui acerca dos que dormem. Jesus também falou, por exemplo, a respeito de Lázaro. Não o Lázaro aí do episódio do rico e Lázaro, mas de Lázaro, irmão de Maria e de Marta, a quem Jesus, depois de morto, na presença de todos ali, frente à sua sepultura, disse: Lázaro, sai para fora. Então, este Lázaro, Jesus se expressou para os discípulos da seguinte maneira: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Novamente aqui, Jesus estava usando uma linguagem figurada. A doutrina da congregação cristã também é semelhante, é o sono da morte, né? Depois que a pessoa morre, ela está dormindo, não é isso? Bom, então veja, estão aí até deturpar o nosso primeiro ponto de doutrina, né? Estão dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas contém a palavra de Deus. Deturpar o segundo ponto de doutrina, que diz que Deus, a pessoa de Deus é uma trindade, né? Pois negando a divindade de Jesus Cristo desde o seu nascimento, estão negando também o segundo ponto de doutrina, que diz que Deus se constitui em três pessoas distintas. Ora, e a gente fica sem saber se eles acreditam agora numa dualidade, quer dizer, Deus é o Pai e o Espírito Santo, ou então Deus
O Espírito Santo não tem personalidade, não tem nada. É apenas uma força de Deus, como acredita as testemunhas de Jeová. E Jesus Cristo é, quando muito, um profeta. Um homem como você e como eu. Estão deturparam o terceiro ponto, doutrina, que diz que em Jesus Cristo tinha duas naturezas, uma natureza divina e outra humana, que ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Deturparam, porque na lista de 1969 e de 2009, eles estão dizendo que Jesus Cristo foi feito Senhor e Cristo depois da ressurreição. Com isso, eles estão dizendo que Jesus nasceu um homem como você e como eu. Então, estão convertendo Jesus um falso profeta, embusteiro, enganador, por quê? Jesus, ao longo de todo o seu ministério, se apresentou como Senhor e Cristo. Deturparam também o quinto ponto de doutrina, que diz que o novo nascimento, a regeneração ou o novo nascimento, só se alcança pela fé em Jesus Cristo. E eles estão aí pregando que você, para entrar no céu, você precisa batizar, você precisa pertencer à igreja, você precisa ser firme e fiel na prática de usos e costumes, né? E você precisa ser fiel nas falsas pregações dessa turma aí, entendeu? Para entrar no céu, tá certo? Eu não duvido até que vão perverter o ponto de doutrina que diz que haverá o inferno, que os ímpios serão lançados no lago de fogo. Por quê? Já perverter os 5 pontos de doutrinas principais, perverter e dizer que o inferno não existe, eles estão a um passo disso. A um passo disso. Então é isso, meu querido irmão Zazá. Quando eu trato desses assuntos, mostrando a você que esse título, Parábola do Rico e Lázaro, não faz parte das Escrituras, não estou dizendo que eu não acredito na Bíblia. Eu creio, para mim, a Bíblia é a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Isso nos seus textos originais. Agora, as sociedades bíblicas é que dividiram a Bíblia em capítulos e versículos e separaram por contexto as porções da Bíblia, colocando nelas um título. Mas essas coisas não têm a inspiração divina. Assim como não tem inspiração divina, muitas outras coisas. Tem uma Bíblia aqui na minha mão. É uma Bíblia de estudo pentecostal, né? Está aqui dizendo aí, Antigo e Novo Testamento, traduzido em português por João Ferreira de Almeida, com referências a algumas variantes. Tem aqui concordância, diz que é concordância abreviada, mapas em cores. Tem aqui o copyright para essas coisas. Diagramas, também tem o copyright, que consta do diretor executivo, diretor-geral, diretor assistente, tem o índice geral dos livros, tem as notas de rodapé, tem um monte de coisa, mas essas coisas não foram inspiradas por Deus. Elas estão na Bíblia, mas não foram inspiradas por Deus. Portanto, não fazem parte do texto sagrado. Os textos